Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o terceiro tópico, aceitação e abdicação. Por que tantas pessoas tiveram que sofrer e qual foi o efeito da intercessão de Davi? Nós vemos aqui no terceiro tópico que sofreram em consequência do pecado, né? Em consequência do pecado do rei. E o povo também sofreu em consequência porque foi condescendente com as práticas do rei também, né? E em seu coração estava abrigado também a raiz desse tipo de mal, né? O orgulho, a presunção. Então Deus permitiu que passasse ali na terra o anjo destruidor, né? Caiu uma peste e 70 mil homens morreram naquela situação. E Davi, vendo aquela grande destruição, se humilhou diante do Senhor, clamou, pedindo misericórdia, pedindo compaixão de Deus. Então o Senhor se arrependeu e pediu a Davi: olha, Davi, faça uma oferta pelo seu pecado, um sacrifício pelo seu pecado. Deus viu que aquela destruição havia realmente mexido com todo Israel e que Davi realmente havia se arrependido agora nesse momento, mas ele precisava fazer então um sacrifício pelo próprio pecado. Esse foi o pedido de Deus: faça o sacrifício pelo próprio pecado. Então Deus, ao ver a atitude de Davi, uma atitude de arrependimento verdadeiro, Deus foi misericordioso para com Davi. Embora aquele povo havia pecado, embora Davi havia pecado, e ele mesmo falou assim: olha só, eu pequei e que o meu pecado seja sobre mim. Que mal fez esse povo? Deus sabia de todos os corações, né? E Deus então apontando a Davi: olha, faça um sacrifício em favor do seu pecado, para que haja expiação do seu pecado. Então Davi, atendendo à voz do Senhor, comprou um pedaço de terra e ali levantou um altar ao Senhor, em verdadeiro arrependimento, em culto, em sacrifício ao Senhor. E Deus, vendo essa atitude de Davi, perdoou o seu pecado. Vamos ler o que a nota nos diz. Seguiu-se uma rápida destruição, 70 mil homens foram eliminados pela peste. Davi e os anciãos de Israel estavam sob a mais profunda humilhação, lamentando diante do Senhor, enquanto o anjo do Senhor estava a caminho para destruir a Jerusalém. Deus ordena que interrompa a obra de morte. Um Deus misericordioso ainda ama seu povo, apesar da rebelião. Davi e os que estavam com ele recebem a permissão para ver o anjo, vestido com trajes de guerra, tendo uma espada desembainhada na mão apontada contra Jerusalém. Davi está tomado por um terrível temor, mas clama em angústia e compaixão. Pede compaixão por Israel. Implora a Deus para que salve as ovelhas. Angustiado, confessa: pequei e em iniquidade prossegui. Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não sobre o povo. Deus fala com Davi através de seu profeta e ordena que faça expiação pelo pecado. O coração de Davi estava nessa obra e o arrependimento foi aceito. Então nós vemos aqui que apesar de toda essa situação, Davi reconheceu seu erro, né? Que havia feito um procedimento que não era da vontade do Senhor. E ele cai então em humilhação, pede misericórdia do Senhor, oferece sacrifício pelo seu próprio pecado, reconhecendo que o seu pecado foi o que realmente trouxe toda essa maldição sobre o povo. E Deus, conhecendo o coração de Davi, vendo um verdadeiro arrependimento, aceita então o coração arrependido de Davi e perdoa o seu pecado. E nós vamos ver aqui agora na letra B, mais um desafio de Davi, quando ele está já na sua velhice, né? Na sua velhice, como as preces de Davi, por graça em sua velhice, foram respondidas em seu último desafio.
A oração de Davi era: não me rejeites no tempo da velhice, Senhor. Não me desampares quando for acabando a minha força. Agora também, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a esta geração e o teu poder a todos os vindouros. Então essa era agora a oração de Davi, ao mesmo tempo que ele agradecia ao Senhor, porque o Senhor o manteve mesmo na sua velhice, mas agora ele também pede ao Senhor que tenha misericórdia dele e que o ajude nos momentos ali que ele deveria passar ainda e que ele tivesse a oportunidade de instruir as futuras gerações, né? Com a sua experiência de vida, que ele pudesse mostrar às pessoas ainda a força do Senhor. E nesse momento, então, Davi estava passando por mais um desafio. O seu filho Adonias agora, o rei já se encontrava em elevada idade, estava bem velho. Outro filho dele, chamado Adonias, se levantou e se autoproclamou rei em Israel, né? Era um jovem simpático, era irmão de Absalão também, mas ele fez isso sem a permissão de Davi, fez isso às escondidas, né? Também havia regimentado pessoas do reino contra Davi e ele se autoproclamou rei. E Davi havia prometido a Betseba que Salomão seria o rei, por ordenamento de Deus, né? Só que, como Davi havia demorado em fazer esse procedimento, agora Adonias havia tomado a simpatia de algumas pessoas do povo. E Betseba, ao saber do procedimento de Adonias, foi ao rei e falou: olha, Adonias fez esse procedimento, se autoproclamou rei. Mas eu quero, rei, que você cumpra a palavra que você disse, que Salomão, meu filho, subirá ao trono no seu lugar. Então Davi pediu que chamassem a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e levassem Salomão até a cidade de Gion e ali o declarassem rei, o consagrassem rei e o declarassem rei a todo o Israel. Então, dessa forma, Davi abdicou do trono e passou os seus poderes para o seu filho Salomão, que a partir daquele momento poderia então ter as decisões do reino ali também, né? Então Davi passou por mais essa situação, por mais um momento de traição na sua própria família, mas Deus dando orientação, dando sabedoria, pôde então aplacar mais uma, vamos dizer assim, mais um ato de rebelião, quando Davi então praticou a vontade do Senhor, que era colocar Salomão no seu lugar como o governante. Adonias agora se rebelou contra a autoridade de Deus, que havia designado Salomão para o trono. Tanto pelos dotes naturais quanto pelo seu caráter religioso, Salomão era mais qualificado que o irmão mais velho para se tornar governante de Israel. No entanto, embora a escolha de Deus tivesse sido claramente indicada, Adonias não deixou de encontrar simpatizantes. Joabe, embora fosse culpado de muitos crimes, até então tinha sido leal ao trono, mas agora se reuniu ao motim contra Salomão, como também Abiatar, o sacerdote. Então nós vemos aqui que outras pessoas também entraram na rebelião, né? Pessoas, vamos dizer assim, até o general do próprio rei, do rei Davi, se colocou contra Salomão, né? E contra as decisões do rei Davi. Nós sabemos que toda rebelião tem consequências, né? E esses homens que se colocaram em rebelião contra a vontade de Deus, contra a causa do Senhor, eles sofreram as consequências. Davi imediatamente abdicou do trono em favor de Salomão, que foi prontamente ungido e proclamado rei. A conspiração foi esmagada. Então nós vemos aqui que a conspiração daquele momento foi esmagada. Seus principais atores haviam incorrido na pena de morte. Joabe e Adonias foram poupados naquela época, mas após a morte de Davi, sofreram a pena pelo crime. A execução da sentença sobre o filho de Davi completou o quádruplo juízo punitivo,
e confirmou a aversão de Deus ao pecado do pai. Então nós vemos aqui e aprendemos muitas situações. Nós vemos que o pecado ele causa grande destruição, o pecado ele traz grandes consequências, e como Davi fez na primeira pergunta aqui, nós devemos confessar o nosso pecado. Nós devemos confessar o nosso pecado, independente de qual seja o pecado. Voltemos-nos para Deus e confessemos o nosso pecado. E devemos evitar rebelião, como aqui Joabe, Adonias e outras pessoas, né, cometeram rebelião contra o rei, né? E devemos ser como Davi na sua velhice e colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, em todos os momentos, né? Colocarmos a nossa vida na mão do Senhor, e o Senhor então cumprirá as suas promessas na nossa vida e na sua causa. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a entender a sua palavra.